Olha eu aqui de novo, Alexandre Moraes, do programa Palco Pajeú. Vamos falar do programa número 24, levado ao ar no dia 24 de abril de 2020. O tema foi Memória do Rádio, a música da minha infância. Então nós tivemos duas linhas de condução para esse programa. No primeiro, essa ligada à memória do rádio mesmo, onde nós fizemos um histórico sobre a criação do rádio, como ele foi se espalhando no Brasil e os destaques de Pernambuco e do sertão do Pajeú dentro dessa história. Na segunda linha foi mais interativa, né? Era a participação da nossa equipe e dos ouvintes, dizendo qual a música da infância de cada um e contando rapidinho uma história de por que aquela música fazia lembrar essa fase gostosa da nossa vida, que é a nossa infância. Vamos então falar sobre a primeira parte, né? É o seguinte, o rádio ele tem como data de surgimento no Brasil o dia 7 de setembro de 1922. O ato foi a transmissão de um pronunciamento do presidente Epitácio Pessoa em comemoração aos 100 anos de independência do nosso país. 7 meses depois, em abril de 1923, entrava no ar oficialmente, começava a existir oficialmente a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas aí tem um fato curioso. Essa rádio, antes de ser formalizada, ela já funcionava em caráter experimental. E antes dela, outra também já fazia isso, que era a Rádio Clube de Pernambuco, instalada em Recife. Então, para a história, a primeira emissora de rádio do Brasil foi a Rádio Clube de Pernambuco. Oficialmente, nos livros, pelo registro que foi feito, a primeira, a pioneira, é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas aí fica o nosso destaque para Pernambuco, né? O curioso é o seguinte, antes de ser oficializada, né, muitas outras experiências foram acontecendo no Brasil afora. E uma coisa interessante é que um brasileiro, isso no mundo, né, até, mas um brasileiro, inclusive, que era padre também, estudioso, inventor, começou a pesquisar esse sistema de transmissão de voz à distância e sem fio, que é o que a rádio faz. E olha, naquele tempo não se pensava em internet. E ele fez uma invenção, conseguiu essa transmissão de voz à distância e sem fio, lá em São Paulo, onde ele morava, mas foi completamente ignorado e foi até acusado de estar emitindo vozes do além, fazendo algumas coisas assim que para a sociedade da época foi até amedrontadora. O padre então não teve nenhum apoio e com isso ele foi aos poucos desistindo da ideia, não conseguiu levar a sua ideia adiante. E aí, 5 aninhos depois, ou seja, bem pertinho, um italiano foi lá e conseguiu desenvolver a mesma ideia que o padre brasileiro estava desenvolvendo lá na Itália, foi aceito e registrou essa transmissão, esse ato de transmissão de voz à distância e sem fio, o que foi entendido e registrado como a criação do rádio no mundo. Interessante, né? Perdemos essa criação para o Brasil. A Itália levou de nós. Mas aí, enfim, enquanto isso, as experiências iam rolando aqui pelo Brasil. Antes mesmo, quando eu falei da criação das primeiras rádios, elas foram se espalhando Brasil afora, foram se organizando, né? Porque tudo era muito novo, não tinha que se preocupar como fazer uma programação de rádio, como é que ia existir esse novo tipo de empresa, né, rádio, como é que ia funcionar, montasse uma programação, o que é que nós vamos emitir, vamos passar o dia só tocando música, por exemplo, ou vamos esperar só que as autoridades, como foi o presidente Epitácio Pessoa, quando forem fazer o pronunciamento oficial, a rádio vai transmitir. Tudo isso foi sendo discutido ao longo de anos e de décadas. E aí, nesse intervalo, que a gente pode dizer bem no início, nós tivemos a criação, aqui no sertão do Pajeú, aqui em Afogados da Engazeira, da Rádio Pajeú, que é a rádio que transmite o nosso programa Palco Pajeú. A Rádio Pajeú foi criada em 1959,
para o Pulso da História, a gente pode dizer que ela foi ali no início da criação do rádio, ou do desenvolvimento do rádio no Brasil. E aí, não por acaso, a Rádio Pajeú foi a primeira rádio do sertão de Pernambuco e uma das primeiras do interior do Nordeste. Quer dizer, era uma época que as rádios existiam em sua larga maioria nas capitais e nas cidades maiores. A nossa Pajeú, pioneira, nosso povo mais uma vez à frente aí junto com a história. Isso é bacana, não é não? Pois então, é isso. No mais, o programa foi de muita música, muitas lembranças dos tempos de criança. Tivemos uma audiência ótima, bem participativa, e você agora também interage com a gente. Tá aí as meninas fazendo esse trabalho. Valeu, obrigado, até a próxima.